Vamos ler o texto, queridos? Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Não deixe que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês, com pretexto de humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheio de orgulho, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, a partir da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras como se ainda vivessem no mundo? Não toque nisto, não coma disso, não pegue naquilo. Todas essas coisas se destroem com o uso. São preceitos e doutrinas dos homens. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria ao promoverem um culto que as pessoas inventam, falsa humildade e tratamento austero do corpo. Mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Oremos. Pai querido, acabamos de ler a Tua palavra e queremos ouvir a Tua voz. Fale com as crianças e falem conosco, porque precisamos entender a mensagem do Senhor revelada nas páginas da Escritura. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós estamos seguindo uma sequência de exposição bíblicas em 4 livros, e hoje chegou a vez de nós voltarmos para o livro de Colossenses. Essa carta é a carta de Paulo. Paulo, ele foi um apóstolo fora do tempo, e ele escreveu essa carta a essa igreja, chamada Igreja de Colossos, que situava nessa cidade, a cidade de Colossos. Ao escrever essa carta, ele escreve com uma intenção. A intenção é apresentar Cristo como um ser suficiente. Por quê? Porque existia naquela igreja algumas filosofias que passaram a entrar nela. E essas filosofias ficaram conhecidas como heresias de Colossos, porque havia uma mistura muito grande entre legalismo, proveniente dos judeus, entre misticismo, a ideia da experiência, e o asceticismo, que é ferir-se a si mesmo para se abster de algo a fim de conquistar alguma coisa diante de Deus. Então Paulo vai escrever e vai mostrar, não, nada disso importa. Por quê? Porque Cristo já é suficiente. Não existe nenhuma necessidade de você buscar cumprir regras ou conjunto de regras. Você só precisa de Cristo. Então Paulo vai falar sobre isso aqui nesses versos. E nós sabemos, queridos, que todo ser humano, em si mesmo, ele possui o que o reformador João Calvino vai chamar de semente da religião. Então, todo ser humano, quando ele nasce com essa semente no seu coração. A semente da religião faz ele buscar algum ser para ele adorar. Todo ser humano, ele é um ser religioso, mas nem toda religião é de Cristo e nem Cristo está em toda religião. Nem toda igreja é igreja de Cristo. Há muitas igrejas que a própria reforma nos trouxe dizendo que são sinagogas de Satanás e não igreja do verdadeiro Cristo. E aqui Paulo vai combater essas falsas questões presentes na igreja e também presente na filosofia, mostrando o que basta para sermos igreja, o que é necessário para sermos igreja. Vejamos então o que ele nos ensina aqui ao combater o legalismo, o misticismo e o asceticismo. Legalismo, misticismo e asceticismo. Os versos 16 e 17, eu quero ler novamente com vocês. Olha o que nos diz o texto. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido o quê?
sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Paulo começa, então, o verso 16, dizendo, existe um grupo de pessoas que estão querendo que vocês, além de crerem em Cristo, busquem se abster de comidas e passem a também vivenciar as festas e a guarda do sábado. Mas ele vai dizer, igreja, ninguém pode julgar vocês por não praticarem essas coisas. Sabe por quê? Porque essas coisas não têm valor para vocês que agora servem ao Senhor Jesus, que salvou com o sangue precioso de Cristo. Nada disso tem valor. E o objetivo do legalismo judaico, queridos, era de novo levar a igreja a observar as leis judaicas, as leis cerimoniais presentes lá no Antigo Testamento. Você tem um livro lá, Levítico, que vai trazer todos os aspectos da lei que Deus colocou sobre o seu povo e se fez necessário para o seu povo, mas com um propósito. E o propósito dessas leis era o quê? Ser sombra do que haveria de vir. Ser sinal da plenitude dos tempos. Apontar para a pessoa e obra de Jesus Cristo. Apenas isso. Então Paulo vai dizer, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque o legalismo judaico queria confrontar os cristãos quanto à salvação deles, mostrando que era importante crer em Cristo, mas se fazia necessário também essa busca por práticas que eles colocaram, que estavam presentes na lei. Então eles diziam, vocês estão achando que vocês são salvos, mas não são, porque para vocês serem salvos, vocês precisam também se abster das comidas e bebidas e também participar das festas e guardar o sábado. No entanto, Paulo vai dizer, ninguém julgue vocês por não praticarem isso. Nessas coisas que judeus fazem, eles fazem porque não tem Cristo no coração. E eles ainda se encontram presos a esses conjuntos de regras. Visto que em Cristo nós somos libertados desse jugo. Em Cristo nós somos libertos dessa escravidão. Em Cristo não se faz mais necessidade de cumprir tudo isso. Em Cristo não é mais necessário. Você já se sentiu aprisionado por conjunto de regras que colocaram para você como meios de alcançar uma vida mais próxima de Cristo Jesus? Você já participou de alguma igreja ou de algum culto que se colocavam coisas que não estavam na Escritura, mas estavam na cabeça do homem que ali dirigia essa denominação, a fim de levar você a uma ideia mística de que, ao praticar essas coisas, vocês alcançariam o sobrenatural de Deus? Muitas igrejas estão deixando de praticar as Escrituras e de apontar para Cristo, para apontar para elementos do homem, da doutrina do homem, da prática do homem, e não de Cristo. Precisa de muita coisa para servir a Cristo? Paulo está dizendo à igreja, não. Só precisa buscar o Senhor Jesus. Pois enquanto nós estamos buscando o Senhor Jesus, Ele está se revelando a nós. E como podemos buscar o Senhor Jesus? Buscando a revelação dele na Bíblia, na palavra dele. E é isso que Paulo está dizendo. Vocês estão ouvindo o que esses judeus estão colocando para vocês, e vocês que estão libertos, que vocês estão querendo voltar novamente a uma prisão da lei. Cristo libertou da lei, para a lei não julgar mais vocês. Por que vocês querem voltar para lá? Por que vocês querem praticar isso? Muitas das vezes nós voltamos a olhar para essas coisas, sabe por quê?
Porque nós estamos necessitados de um caminho mais fácil para alcançar coisas que desejamos. Por que essas igrejas estão cheias? Elas estão cheias porque elas oferecem aquilo que você quer mais rápido à sua mesa. Uma pessoa, quando ela está desesperada, no seu âmbito de sofrimento, ela busca de todas as maneiras aliviar a sua dor. Não é verdade? Ela busca de alguma forma tirar esse sentimento ruim que ela está vivenciando. E o que oferecerem para ela, ela vai buscar. Se oferecer um caminho mais rápido, ela vai buscar. Se está no desespero, ela vai buscar. E aonde essas igrejas apresentam para você caminhos ou atalhos espirituais que não estão na Escritura, mas estão na mente humana. Dizendo, se abstenha dessa comida para alcançar a santificação que você precisa. Participe dessa festa para que você ganhe aquilo que você tanto necessita. E assim vai. Enquanto a Escritura está dizendo, está sofrendo, busque a Deus. Está doendo, descanse em Deus. Está precisando de ajuda, busque aquele que pode te ajudar. E o caminho para isso não é praticar regras, é apenas se colocar diante dele. Sabe por quê? Porque o véu que estava diante de nós e de Deus foi rasgado na cruz do Calvário. Nós temos livre acesso diante de Deus. E Paulo então vai combater isso no verso 22, dizendo que a comida, ela se destrói. Ele está afirmando que as comidas, quando ingeridas, elas não permanecem no corpo. Elas são destruídas no sistema digestivo. Ou seja, quando eu como uma carne, por mais demorado que seja a digestão, ela não vai permanecer. Ela vai sair. Ela vai se destruir. Então, o que isso atrapalha você na sua busca a Deus? O que a comida atrapalha você na sua busca a Deus? O que isso atrapalha você? Nada, porque isso são coisas perecíveis. E Deus não está pedindo para você se abster de nada para segui-lo. Ele está pedindo apenas que você, de fato, entregue o seu caminho a Ele e confie nele, que o mais Ele fará sobre a sua vida. Ele fala sobre a comida e ele fala também sobre as festas. Ninguém vos julgue por causa de dia de festas, ou lua nova, ou sábados. Porque para os legalistas, queridos, a observância de certas datas e comemorações especiais os tornariam aceitáveis diante de Deus. Ou seja, as festas do Antigo Testamento, como a Páscoa, o Pentecostes, a festa do Tabernáculo, entre outras, tinham como propósito apontar para Cristo. Ou seja, eles querem que você voltem a praticar isso para vocês olharem para Cristo. Mas Cristo já veio. Então eu não preciso praticar as festas, porque Ele já está aqui. Ele já morreu por mim. Ele já me salvou. Então eu não preciso nada mais. E é isso que Paulo está alertando aquela igreja. E veja, querido, muitas igrejas hoje, por falta de um conhecimento profundo das Escrituras, têm levado os seus crentes a voltarem a buscar essa prática das festas judaicas. Existe uma igreja nos Estados Unidos chamada Igreja Viva de Deus, que eles voltaram a praticar as festas judaicas. Colocaram no calendário e então passaram a vivenciar isso, com chofar e tudo mais, dizendo que esse era o caminho para buscar a presença de Deus. Então nós vamos voltar a praticar essas festas para estarmos diante de Deus. Não diferente, igrejas aqui no Brasil também estão voltando novamente à cultura judaica e buscando essas festas judaicas para inserir no seu calendário litúrgico, achando que assim mais próximo de Deus estarão. Mas a Escritura vai dizer que nada disso
vai intermediar o nosso acesso a Deus. Quem está intermediando o nosso acesso a Deus é aquele que morreu por nós. Então essas festas, diz o texto, é sombra, apenas sombra, nada mais do que isso. Sabe a sombra? Quando você está caminhando e tem alguém atrás de você, você sabe que tem alguém atrás de você porque a sombra está sendo refletida. Mas você não sabe quem é. Você de fato não sabe até você olhar para ver. Mas quando essa sombra então passa a vir à sua frente, a pessoa ela passa à sua frente e você começa a ver a pessoa, aquela pessoa já não é mais desconhecida para você. Então, o Antigo Testamento era a sombra que apontava para uma realidade, a realidade de Cristo. Então, a sombra apontou para Cristo. Cristo veio, estou diante dele, então eu não preciso da sombra para encontrá-lo, eu preciso apenas estar nele. Entendeu? O Antigo Testamento, queridos, é promessa. O Novo Testamento é cumprimento. A promessa se fazia necessário todas as regras da lei, mas Cristo cumpriu a lei para que nós não precisássemos mais viver debaixo do jugo da lei. Ninguém vos julgue pela comida, ou pelas festas, ou pela guarda de sábado, porque tudo isso era apenas sombra do que haveria de vir. Buscar a Cristo é simples. Não precisa de nada mais, a não ser se colocar diante da presença dele. Tem um autor, estudioso das Escrituras, gastou muito tempo para entender as verdades bíblicas, que ele vai dizer algo muito interessante. Ele vai afirmar o seguinte, por que tomar como indispensáveis ordenanças quanto ao comer, quando aquele que tem por sombra o maná de Israel está se oferecendo como pão da vida? Como pode a observância da Páscoa ser considerada um meio para o aperfeiçoamento espiritual, quando nossa Páscoa foi sacrificada pelo próprio Cristo? Que justificativa poderia haver para se impor sobre os convertidos do mundo gentil a observância do sábado judeu, quando o portador do descanso eterno está exortando a cada um para vir a ele? Entendeu? A lei serviu apenas de condutor a Cristo. Cristo veio, ele é a própria lei. E nós precisamos apenas dele, e não mais desse conjunto de regras. A conjunção, pois, do verso 16 é muito importante, porque ela nos leva ao que foi falado anteriormente. O que foi falado anteriormente? Verso 14. Cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de quê? De ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. Então, todo aquele conjunto de regras era pesado para o povo. E Jesus Cristo, então, encravou tudo isso na cruz. Agora não precisa mais disso. Não precisa mais nada disso. É isso que Paulo está alertando naquela igreja, sobre o legalismo judaico. Mas não tinha apenas o legalismo judaico. Também tinha um conceito de misticismo presente na igreja. Olhem os versos 18 e 19. Os versos 18 e 19 nos dizem: não deixe que ninguém se faça árbitro para desqualificar vocês com pretexto de humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheio de orgulho, sem motivo algum a sua mente carnal, e não retendo a cabeça, a partir da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. A igreja estava sofrendo, não apenas com os falsos mestres legalistas, mas também com aqueles que pregavam uma teologia cheia de mistura mística. A teologia desses falsos mestres estava baseada em quê? Em visões, e não nas Escrituras. Eles adoravam qualquer coisa menos a Cristo.
ninguém se faça árbitro contra vós outros. O termo árbitro aqui é o mesmo usado pelo nosso dia a dia, no nosso contexto. Ou seja, o árbitro aqui provavelmente quer dizer agir como juiz de uma causa. Esse juiz pode qualificar ou desqualificar aquele que está sendo julgado. Os propagadores dessa heresia tentavam desqualificar os cristãos por não terem, como eles, as mesmas experiências místicas. Então eles diziam para aqueles crentes: vocês não estão experimentando as visões que nós recebemos. Vocês não estão experimentando esse ar místico que nós temos. Por isso, falta em vocês alguma coisa para serem um com Cristo. Queridos, Paulo vai dizer que isso é orgulho, é falta de humildade. Isso é orgulho, falta de humildade, está no texto. Pretextando humildade. Essas pessoas que assim fazem um mal para elas e para aquelas que o seguem. Paulo vai dizer aqui que buscar adorar anjos é um grande erro bíblico, porque a Escritura nos diz que nós adoramos apenas Jesus Cristo e não anjos. Apocalipse vai fazer questão de dizer que nem os anjos recebem a adoração do homem. E o homem ainda assim tenta adorar anjos. Eram esses místicos que estavam querendo que aqueles convertidos a Cristo viessem a praticar. Além de buscar as experiências, adorarem também anjos. E Paulo vai dizer: ninguém vos julgue por isso, porque isso não faz parte da vida com Deus. Pelo contrário, isso faz parte de um culto humano. E esse culto humano vem da mente, diz o texto, da mente carnal. Da mente carnal. Você já esteve numa igreja que viver a experiência determinava a sua crença? Como assim? Se você fala o dom de línguas, você já está no grau espiritual elevado. Você está assim com Deus. Mas se você não fala o dom de línguas, você está com um problema espiritual. Você não tem o dom de Deus porque você é um pecador. Ou você não tem o dom de Deus porque você não recebeu a segunda bênção. Aonde isso está na Escritura? E isso não traz um peso sobre nós, porque nós começamos a buscar o quê? O dom. Nós queremos buscar o quê? A experiência. Porque nós queremos também sentir o que o outro sente. E nós queremos experimentar o que o outro também experimenta. Mas sem saber se o que o outro experimenta é verdadeiro. Porque muitas vezes não é verdadeiro, não é real. Porque a Escritura já diz para nós que o que nós precisamos é uma experiência de intimidade com Cristo. Essa experiência de intimidade com Cristo faz parte da vida do crente. Mas essas outras coisas são do homem e não de Cristo. Quantas igrejas estão pedindo para você buscar os dons espirituais mais do que aquele que dá o dom? Paulo está alertando a eles. Nada disso é necessário. E se vocês não praticam isso, ninguém precisa julgar vocês por essas coisas. Sabe por quê? Porque o que importa é o quanto da presença de Deus você está buscando por intermédio de Jesus Cristo. Porque quem coloca isso como prioridade para você, ele traz isso da sua mente. E o texto faz questão de dizer que essa mente é o quê? Diz o texto aí, essa mente é carnal. É carnal. É do homem que nasce
em seus pecados. E a Escritura vai deixar muito claro para nós que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então esse engano é o mesmo presente em nossos dias, quando falsos mestres se colocam como mediadores entre Deus e o homem. Quantos pastores passam a se denominar dentro da hierarquia espiritual como seres superiores? Hoje eu sou pastor, amanhã eu sou bispo, depois eu sou arcanjo, e por aí vai. Queridos, não está no título a busca pelo Senhor, está na instrumentalidade do Senhor para te levar a Cristo. Então o pastor não é um ser sobrenatural, ele é um pecador como você e eu. Da mesma forma que ele precisa todos os dias ler a Escritura para se afastar do pecado, você também precisa. Da mesma forma que ele aqui na frente, ele pode errar, você também pode errar. Da mesma forma que a minha oração pode abençoar, a oração de vocês também pode abençoar. Você já viu aquela ideia que muitas vezes nós temos em mente? Que quando uma pessoa está enferma, ela precisa da oração do pastor? Tem que ser a do pastor. Sabe por quê? Porque a do pastor é mais poderosa. Nada disso, meus queridos. A sua oração chega a Deus assim como a oração do pastor. Não tem nada de diferente. O que basta é só você orar. É só você orar. Então todo esse misticismo não pode conter na Igreja de Cristo. Todo esse misticismo não tem a ver com o padrão cultico que o Senhor Deus deixou para nós na sua palavra. Todo esse modismo vem dos homens e não de Deus. Existem muitos que se levantam dizendo: olha, eu recebi uma visão do Senhor para plantar uma igreja. E passam a propagar isso para que as pessoas se acheguem a ela, porque ela recebeu a igreja de uma visão que Deus deu. Deixa eu contar para vocês como nós chegamos aqui. Eu não recebi nenhuma visão para vir para cá. Eu não recebi nada para vir para cá. Eu apenas li as Escrituras e entendi que lá na grande comissão há uma ordenança de Deus para o quê? Para ir, pregar o Evangelho, batizar pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensiná-las a andar nos caminhos do Senhor. E ao olhar para a realidade de São Vicente e para essa localidade, eu entendi que essa denominação, a Igreja Presbiteriana do Brasil, precisava chegar lá. E eu vim. E eu estou aqui. Mas não recebi nada sobrenatural para estar aqui. Eu estou aqui apenas cumprindo uma ordem que Deus deu. Você está aqui não porque aqui vai te dar o sobrenatural. Você está aqui, sabe por quê? Porque você precisa de Deus, assim como eu. E aqui você vai ser conduzida para conhecê-lo de forma clara e bíblica nas páginas da sua revelação. A única revelação que nós precisamos está aqui no livro. Mas nenhuma revelação é necessária. Homem não tem mais de Deus um acesso para receber uma revelação sobrenatural para conduzir um povo. Essa revelação já está registrada nas Sagradas Escrituras. O que nós precisamos apenas é da Bíblia, é ler a Bíblia, é viver os ensinamentos da Escritura. E é isso que Paulo está alertando àquela igreja. Vocês não precisam de nada disso. Não é a experiência que determina o quanto Deus é para você, mas é a sua obediência de estar todos os dias na presença dEle, lendo a Bíblia e orando. Isso sim vai determinar a sua experiência com Deus. Paulo então vai combater o misticismo, mas além disso ele também vai combater no misticismo o conceito de visões. Essa heresia de Colossos era baseada em visões e não na Escritura, ou seja, não era bíblica. E veja que, como eu disse para vocês, existem muitos fundadores de igrejas que estão fundando a igreja por meio de visões.
e pessoas estão seguindo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Lá no 5º século, existia um pastor árabe que ele vai até uma caverna e ele vai contar que lá naquela caverna ele não sabia escrever, ele recebeu visões de anjos. E esses anjos passaram a dar a ele a visão. Como ele não era alfabetizado, ele não sabia escrever, o que ele fez? Ele decorou tudo aquilo, depois chegou a um outro que sabia escrever e passou a contar para ele as visões que ele tinha recebido do anjo. E aquela pessoa passou a registrar num livro. E assim foi por toda a sua vida. Daí surgiu um livro chamado Alcorão. E muitas pessoas passaram a seguir Maomé e os ensinos do Alcorão. Não diferente, um jovem de 16 anos chamado Joseph Smith, ele também disse que recebeu uma visão. Ele estava dormindo e quando ele foi acordado com um anjo chamado Moroni. Esse anjo Moroni deu a ele uma igreja e disse para ele que essa igreja que ele agora estava recebendo era a única e verdadeira igreja. E então surgiu o livro dos Mormons, dizendo que eles são os únicos que têm a verdadeira igreja de Cristo. E assim vai. Quantos outros, como Ellen White, o Adventismo e tantas outras igrejas. Mas sabe o que mais atrai nessas igrejas? É que elas têm uma aparência de religiosidade. Elas chamam a atenção porque elas têm uma aparência de cristianismo. Elas chamam a atenção porque elas têm uma crença parecida com a nossa, mas não têm verdadeiramente Cristo como fundamento, e nem as Sagradas Escrituras como única revelação, mas tem outros livros para conduzir a doutrina que é bíblica e que somente está registrada nesse livro. Entenderam? É isso que Paulo está combatendo aqui. As heresias de ontem são as heresias de hoje também. E por fim ele vai falar também do asceticismo. Veja comigo os versos 20 a 23. Os versos 20 a 23 nos dizem: se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam regras como se ainda vivessem no mundo? Não toque nisto, não coma disso, não pegue naquilo. Todas essas coisas se destroem com o uso. São preceitos e doutrina dos homens. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria ao promoverem um culto que as pessoas inventam. Falsa humildade e tratamento austero do corpo, mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Paulo vai então questionar se, esse se aqui não é uma condicional de dúvida, mas é de certeza. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que vocês estão dando ouvidos para essas coisas que perecem? E buscando essas coisas que perecem. Isso faz parte do rudimento do mundo. Isso faz parte de uma filosofia vã. Nada disso é de Cristo. Nada disso é do Senhor. E a filosofia grega, queridos, naquele tempo, misturada a essa heresia de Colossos, dizia o seguinte, oriunda de uma visão de Platão, que a matéria é má. Se a matéria é má, então ela precisa ser martirizada. Então, o asceticismo é a ideia do rigor ascético, é quando você vai martirizar o seu próprio corpo. Você vai bater contra o seu próprio corpo. Por quê? Porque a matéria é má, o corpo é mau, então eu tenho que machucar o meu corpo para poder alcançar algo bom, porque o espiritual é bom, mas o corpo é mau. Então eu preciso pagar promessas. Eu preciso andar quilômetros e quilômetros em direção a alguma coisa que eu acredito. Eu preciso me abster de comidas durante um tempo para poder alcançar alguma coisa. É isso que as pessoas estão dizendo. Mas o texto bíblico está dizendo que isso é humano, não é divino.
Isso aqui é apenas para forçar você a viver um ideal humano e não um ideal divino. Nada disso tem valor algum para aqueles que estão em Cristo. A Escritura vai afirmar, queridos, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. A nossa natureza é pecaminosa, mas o nosso corpo não é mau. Portanto, é falaciosa a ideia de que, sendo meu corpo mau, ele precisa ser flagelado. Paulo declara que Cristo foi à cruz e nela encravou o escrito de dívida que era contra nós, e não só isso. A morte dele, diz o texto, é nossa. Nós morremos com Cristo, e ainda Cristo ressuscitou, e com ele nós ressuscitamos também para uma nova vida. Portanto, agora o pecado não mais me escraviza. Somos livres do pecado e da lei. E agora estamos na condição de justificados com Cristo. Não é flagelando o nosso corpo ou mortificando que seremos mais santos, mas sim buscando viver nos ensinamentos verdadeiros de Deus, em Sua palavra, negando as obras da carne para viver os frutos do Espírito. Isso é cristianismo. Essa é a religião de Cristo. Outra coisa não vem de Deus, vem dos homens. Por fim, o verso 23 nos diz: tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade, de rigor ascético. Todavia não tem valor algum contra a imoralidade da carne, ou a sexualidade, a sensualidade, conforme outras versões. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? A nossa tendência é sempre olhar o comportamento e tratar o comportamento, mas esquecemos que o ser humano, ele tem uma fonte que trabalha na sua alma com pensamentos, que vão trabalhar as suas afeições, que vão resultar de suas ações. Ou seja, aquele que está escravizado no pecado, por exemplo, o pecado da pornografia, não adianta ele pegar e tirar o seu computador do quarto e colocar ele na sala para ali, diante de todos, ele não se sentir tentado a visitar páginas erradas. Não adianta ele colocar travas no seu celular para ele não olhar. Sabe por quê? Porque isso não está no comportamento, está no coração. Você tem que atacar o desejo e não o que está externo. O externo só é resultado e nunca consequência. E nunca a ação primária, é só consequência. Então o que Paulo está dizendo? Você pode fazer tudo isso com o seu corpo. Você pode fazer tudo isso de comportamento, mas isso não vai resolver nada. Sabe por quê? Porque o problema está no coração. E no coração não é o que você faz que vai resolver o problema, mas é o que Cristo faz que vai resolver o problema. Pois a Escritura diz para nós que quem esquadrinha o nosso coração? Jesus Cristo, é Deus. Só Ele pode esquadrinhar o nosso coração. Por isso Paulo está chamando a atenção, como nós lemos no primeiro capítulo, a olharmos para aquele que nos libertou do império das trevas. Porque aquele que é a imagem do Deus invisível se tornou visível para morrer por nós, para cumprir o plano eterno de Deus, a fim de que eu e você não precisássemos de mais nada, apenas dele. Nós precisamos de mais nada, apenas nos colocar diante dele. Porque na cruz do Calvário o véu se rasgou. O acesso que nós temos agora não depende do pastor, não depende do anjo, não depende de ninguém. Depende apenas de você mesmo. O desejo de viver com Cristo não depende de ninguém. Depende apenas da obra de Cristo Jesus no seu coração, que vai te conduzir a desejá-lo, a buscá-lo e a viver para Ele. Quantas igrejas estão machucando a nossa alma, dizendo que você precisa fazer isto ou aquilo, enquanto Jesus Cristo está clamando para você olhar para Ele e dizer para você, não precisa de mais nada, a não ser da presença dEle. Estar na presença dEle não passa por conjunto de regras, não passa por visões, não passa por mortificar a carne, não passa por tratar comportamento, passa apenas por um coração quebrantado e humilde e contrito. Porque a Escritura diz que aquele que tem um coração quebrantado, humilde e contrito, Deus vai desprezar? De modo algum Ele desprezará. Precisa de muito para servir a Cristo?
Mas por que as pessoas estão buscando isso? Porque muitas vezes elas querem os atalhos espirituais. Queridos, não busquemos os atalhos espirituais, sabe por quê? Porque esses atalhos espirituais só vão atrapalhar a sua vida com Deus. Busque apenas Ele. Mas saiba de uma coisa, o tempo da cura, o tempo da libertação, o tempo da transformação, não depende do quanto que você faz. Depende daquilo que Ele faz por você no tempo dEle. E o tempo dEle não é um tempo que Ele age apenas em um determinado evento. É um tempo que Ele está agindo enquanto está doendo, porque Ele está cuidando e preparando para que você seja um verdadeiro cristão. Então suporte as aflições com bom ânimo, porque o próprio Jesus disse que Ele venceu o mundo. Nós precisamos aprender a descansar. Porque quando nós aprendemos a descansar, nós vamos entender que apenas Cristo basta para mim e para você. Amém? Queridos, que nós possamos, assim como Paulo exortou a igreja de Colossos, ser também essa igreja. Não é a igreja perfeita, mas é a igreja de Cristo. E a igreja de Cristo, basta apenas Cristo estar nela e não fora dela. E se essa igreja aqui, a igreja Betânia, fugir desse caminho, vocês podem chamar a atenção desse pastor. Pode chamar a atenção dessa igreja. Porque ela não pode desviar dos caminhos do Senhor. Deixa eu orar com vocês, orar com as crianças e assim encerrar o nosso tempo de culto. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.